dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje, dia 11 de julho de 2025, eu, professor Marcelo Jorge, professor da Rede Estadual de Ensino, inicio uma grande jornada, que é um projeto que nós tínhamos com o nome de Descobrindo Sofia. O que é isso? Descobrindo Sofia é destrinchar a história da filosofia através do livro O Mundo de Sofia, do filósofo e romancista norueguês Jostein Gaarder. Esse livro ele fez muito sucesso no mundo inteiro em 1991, quando foi publicado, e foi um best-seller por toda a década de 90 e início de 2000. Então existem várias obras sobre o mundo de Sofia, existem vários podcasts, vários vídeos, existe o filme, a série O Mundo de Sofia. Então o Mundo de Sofia é um livro de forma romanceada, explica a história da filosofia, dos pré-socráticos a Freud, de Aristóteles ao Walt Disney. Então ele vai comentando, percorrendo, fazendo uma trajetória de todo o pensamento ocidental. E ao meu lado, isso só vai funcionar porque eu tenho ele ao meu lado, professor Nailson. Professor Nailson, por favor, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Nailson, também componho a rede estadual, formado na UFC em filosofia, e estarei junto com o professor Marcelo nessa jornada filosófica pelo mundo de Sofia. Muito interessante a gente pensar o mundo de Sofia como, perceba essa analogia, como se fosse um remédio colocado envolto de uma carne, que às vezes a gente não gosta muito do sabor do remédio, mas a gente adora o sabor da carne. Então, para a gente conseguir os efeitos do remédio e não deixar de sentir o sabor da carne, a gente come o remédio envolto na carne. Da mesma forma que o autor fez isso com a filosofia. Se você for nos autores originais, muito provavelmente, seu primeiro momento ali com a filosofia vai ser: que chatice é essa que eu estou lendo? Então, o que foi que o autor nos fez o favor de fazer? Nos deu uma história, nos deu um itinerário, nos deu momentos interessantes, e no meio desses momentos ele nos ensina a filosofia. Por isso que é uma honra, e por isso que é uma das minhas obras preferidas, O Mundo de Sofia. E é uma honra para mim estar agora com o professor Marcelo fazendo um podcast sobre essa obra. O podcast terá mais ou menos, pode ter menos, como pode ter mais, em torno de 40 episódios. O episódio de hoje é o episódio piloto, o episódio 0. Então, hoje a gente vai tratar do que antes seria um projeto com os alunos da escola Moema Távora. Por que esse projeto não aconteceu? Porque não havia espaço para trabalhar. Esse projeto não foi pensado em ser feito um podcast, e sim ser trabalhado com os alunos, principalmente de primeiro e segundos anos do ensino médio. Como não houve como encaixar na carga horária este projeto, a gente inicia hoje ele em formato de podcast. E ele estará dentro do canal Moema Távora, tanto no YouTube quanto no Spotify, com o nome que se tem o nome do canal principal, que é o Moemice. E dentro do Moemice, vocês irão ver Moemice Descobrindo Sofia, episódio 0, 1, 2, 3, 20, 42 e assim vai. Então, os nossos episódios normalmente sairão na sexta-feira. A gente só não sabe ainda o horário, mas esse episódio piloto, ele vai sair num sábado. Por que isso, Marcelo? Porque já está solidificado que o Moemice, o podcast, que
que trata de assuntos diversos, com pessoas da escola Moema Tavra e fora dela. São exibidos episódios às 17 horas dos sábados. Então, como ele é um projeto dentro do Moema Tavra, vai ser colocado no canal Moema Tavra, mas em outro dia, vai ser postado às sextas-feiras. Só não sabemos o horário ainda. Professor, explique pra gente como é que vai ser o episódio. Como é a estrutura do episódio? Explique para o nosso ouvinte, por favor. O episódio ele pode começar com uma pergunta minha ou uma pergunta sua, professor Nailson. E professor Nailson, você vai ouvir ouvinte. Algumas vezes eu chamá-lo de Fábio Júnior. Essa é uma das alcunhas dele aqui na escola, ou o hacker do amor. Então eu posso iniciar, ou você pode iniciar com a pergunta ou com um trecho do livro. O livro, repetindo, é O Mundo de Sofia, de autoria do norueguês Jostein Gaarden. Se escreve Jostein Gaarden, mas o J com esse som de G, ele só é mais falado em língua portuguesa. Na maioria das línguas ocidentais, o J vai ter som de I, como no caso aqui no norueguês. Não que eu fale norueguês, mas eu fui pesquisar, tá certo? Então vai começar com uma interrogação ou um trecho do livro, e aí na grande maioria das vezes o professor Nailson é que irá discorrer sobre o tema, e aí eu vou comentando ou perguntando, até porque o professor Nailson é graduado em filosofia pela UFC, então ele tem todo o know-how para trabalhar com essa disciplina, com essa literatura, e eu sou somente um curioso da filosofia, mas a minha formação é letras, língua portuguesa e literaturas brasileira e portuguesa. Então, quem vai conduzir o nosso podcast Descobrindo Sofia é o professor Nailson. Então vamos começar. O professor Marcelo nos deu duas opções de como iniciar o nosso podcast. A primeira com a pergunta, a segunda com o trecho do livro. E nada mais justo do que começar o Descobrindo Sofia com o primeiro trecho do livro. Então vamos lá. Capítulo 1, 2 pontos. O Jardim do Éden. Algo teria de surgir a certa altura do nada. Professor Marcelo, qual é a sua interpretação sobre essa frase aqui? Algo teria de surgir a certa altura do nada. Antes de comentar a sua pergunta e esse trecho, as nossas traduções de obras, ouvinte, é diferente. É a mesma obra, mas com tradutores diferentes. Então, na minha tradução, como é que está? No fim de contas, algo teria que ter surgido a partir do nada. Então, são sinônimos aí, mas a gente vai trabalhar com o que o professor Nailson falou. Professor Nailson, por favor, repita a frase. Por favor. Só lembrando, reforçando, ouvintes, que apesar dessa diferença de tradução, na maioria das vezes, não teremos ruídos em o que uma está falando e a outra está falando. Ruídos que eu falo de diferença de semântica. Na maioria das vezes vai ser a mesma ideia. Se a gente for trazer para um lado muito específico da filosofia, uma vírgula ali, uma vírgula aqui, uma palavra ali, uma palavra aqui, já muda totalmente a frase. Mas não vamos levar para esse lado, porque o livro se propõe, ao meu ver, a ser uma introdução filosófica, e esse podcast também a ser uma introdução filosófica. Só reforçando essa parte. Novamente lendo para o professor Marcelo. Algo teria de surgir a certa altura do nada. Vamos lá. O nada, para mim, quando eu penso biologicamente falando, é a biogênese. E eu aprendi que nada nasce do nada. Lavoisier, inclusive, né? Tudo nasce de alguma coisa. Então, a filosofia, de onde é que ela nasce para um curioso como eu? Ela nasce da mitologia. Certo. E o que é a mitologia? A mitologia é o modo que todos os povos do mundo
tinham antes da ciência existir de como explicar o mundo para as gerações que vinham. E aí essa mitologia foi aprimorada, e aí chegou ao ponto que as pessoas tinham necessidade de ter uma informação a mais, uma busca a mais, e aí começaram a pensar, não, isso aqui está muito fantasioso, isso aqui está muito pueril, muito infantil. E aí começa-se com os pós-socráticos, ou seja, com aqueles depois de Sócrates, principalmente Aristóteles, que trabalha de forma mais afinca sobre a ciência, sobre a biologia e física. E aí cabe agora ao professor Nailson trabalhar com o que eu falei. Interessante. O professor Marcelo, percebe-se que ele trouxe muito para a história do surgimento da filosofia. Só que essa frase a gente pode interpretá-la sem ir para a história da filosofia, perceba. Quando eu digo que algo teria de surgir a certa altura do nada, eu estou falando de uma teoria da causalidade, que em Aristóteles mesmo ele vai falar de uma ideia de primeiro motor, que mais lá na frente São Tomás de Aquino vai adaptar esse primeiro motor e vai dizer que é Deus. O que é essa ideia? O Aristóteles ele vai falar o seguinte: quando uma cadeira cai, essa cadeira cai porque algo derrubou essa cadeira. Pode ser um vento, pode ser uma pessoa esbarrando nessa cadeira, pode ser a velhice da cadeira, pode ser a corrosão do tempo, mas algo aconteceu. E essa coisa que derrubou a cadeira foi feita por alguma outra coisa. E se a gente for voltar, indo atrás do culpado da culpa, a gente vai fazer um regresso ao infinito. Para Aristóteles, esse regresso é uma falácia lógica, porque nenhuma atitude pode não ter explicação e a gente se contentar com isso. Essa frase é simplesmente a síntese desse pensamento de causalidade. Algo teria de surgir a certa altura do nada. Só que esse nada, em Aristóteles, é o primeiro motor. Para os cristãos é Deus. Para os ateus, esse nada poderia ser o ímpeto inicial do Big Bang ali, talvez. Mas quando o universo estava sem nenhum tipo de ação, alguma ação ocorreu nesse nada para fazer o tudo existir. Essa frase é muito interessante, porque quando a gente fala, cientificamente falando, a gente vai para Lavoisier. Quando a gente fala de uma maneira religiosa, a gente vai para a fé cristã. Quando a gente fala de uma maneira filosófica, como você trouxe, a história da filosofia, a gente vai dizer que a filosofia precisa dos bits, que é muito interessante também. Nenhuma dessas três interpretações estão erradas, são só perspectivas diferentes de entender a mesma frase. Achei muito interessante essa primeira frase. Tem algo a acrescentar, professor? Eu acho que agora cabe eu falar um pouquinho sobre quem é a Sofia, né? Que é o nome do livro. Isso. Então eu vou ler alguns trechos aqui. Gente. Então agora eu vou ler, tá? A página 13, 14, e aí o professor Nailson vai comentar alguma coisa do que eu vou ler. Porque qual é a minha intenção, ouvinte? É que você pegue o PDF ou pegue o livro e comece a ler a obra junto com o auxílio do professor Nailson e as minhas perguntas e os meus comentários. Que eu acho que assim vai ser um curso sobre o livro O Mundo de Sofia, tá certo? Então, vou começar a ler, tá bom, meu ouvinte? Sofia Mundsen voltava da escola para casa. O primeiro trecho do caminho ela fez com Ioron. Elas conversavam sobre robôs. Ioron dizia que o cérebro humano era como um computador sofisticado. Sofia não sabia ao certo se concordava. Um homem não deveria ser mais que uma máquina? Isso aí a gente tem que comentar, professor. Por favor. Isso é a opinião pessoal, por favor. Quando a gente está dialogando sobre filosofia, você não pode ter nenhum autor como o detentor da verdade absoluta, muito menos o professor que está comentando outro autor. Aqui é a minha opinião pessoal filosófica. Mas quando a Sofia, conversando com Ioron, ela fala: um homem deveria ser algo mais do que uma máquina.
ela está fazendo justamente o que a primeira frase que eu li disse que ela iria fazer. Que ela está tirando essa afirmação do completo nada. Ela está querendo que essa afirmação se torne um axioma. Um homem deve ser mais do que uma máquina. Por quê? Porque assim eu sinto que seja. Mas não tem uma explicação racional do porquê ele deve ser mais do que uma máquina, mais complexo do que uma máquina. Isso me lembra muito que o professor Marcelo falou nos mitos que a população naturalmente quis escapar dessa visão pueril, né? Me lembra muito a primeira fase de Piaget, quando ele vai falar do desenvolvimento infantil. Se eu não me engano, até os 12 anos, a criança ela não consegue aceitar que existem outras perspectivas de mundo que não a dela. E para mim, quando a gente cresce, a gente aceita que existem outras perspectivas de seres humanos, mas a gente não aceita que existe outra perspectiva que não a do ser humano. Então a gente fica muito nesse egocentrismo. A gente vê, por exemplo, com o advento agora das inteligências artificiais, ChatGPT, DeepSeek, eles falando conosco como se fossem outros seres humanos. Em quantos anos a gente vai perder esse filtro de diferenciação? Da gente não saber o que é uma inteligência artificial, da gente não saber o que é um ser humano, e se a gente faz um protótipo de um corpo que tem a pele macia e tal, não sei o que, a gente coloca lá dentro da cabeça dele um DeepSeek mais atualizado, mais avançado, que emule o amor, que emule o medo, que emule a raiva. Qual é a diferença dele para conosco? Então eu acredito que essa visão de Sofia, por mais que me seja estranho falar o que eu estou falando, porque eu também desejo o que ela disse, que eu tenho que ser alguma coisa mais complexa do que o computador. Mas se eu só for um computador que eu ainda não consigo explicar o meu funcionamento, e aí eu recorro aos mitos que a gente estava falando. Se eu não consigo explicar os meus funcionamentos, é porque eu tenho uma alma, é porque eu sou diferente, é porque eu não sou simplesmente uma máquina, eu tenho que ser mais do que isso. Mas é mito. Eu não tenho nenhuma explicação racional de que eu sou diferente de uma máquina. Quanto mais a ciência avança, mais eu pareço com a máquina, mais as minhas complexidades são esmiuçadas e a gente consegue lidar com essa condição que é ser humano. E eu tenho uma certa inclinação ao pensamento de Oram. Eu acho que talvez a gente seja uma máquina complexa, mas talvez a gente nunca consiga entender, porque a nossa complexidade não é humana. Mas isso já é uma tendência minha também, porque eu sou católico, né? A galera diz assim: não, professor, o senhor é de filosofia, o senhor é ateu. Não, eu sou católico. A gente é uma máquina de complexidade divina. Mas eu, por mais que eu seja católico, assim, eu aceito que talvez a minha religião esteja errada. Que eu sou católico, que eu sou brasileiro, que eu nasci numa família católica, enfim. Mas Deus, para mim, logicamente, tem que existir. E este Deus, que tem uma ciência acima da nossa, nos criou como uma máquina divina e complexa. Eu acho isso um salto de fé muito grande, dizer que a gente tem que ser alguma coisa mais do que a gente é. Talvez seja só egocentrismo, medo de aceitar a nossa real condição. Continuando a leitura. Cada uma tomou seu próprio rumo ao passarem pelo supermercado. Sofia morava no final de uma vila e tinha que andar quase o dobro que Oram para chegar em casa. Era como se fosse o fim do mundo, porque atrás do jardim não havia nenhuma outra casa, só o começo da floresta. Ela dobrou a rua Clover, que no fim fazia uma curva fechada apelidada de Curva do Capitão. Somente aos sábados e domingos era comum ver gente por lá. Era um dia do início de maio. Em alguns dos jardins, os lírios amarelos já floresciam sob as árvores de frutas. As bétulas haviam ganhado uma camada esverdeada de folhas. Não era curioso como tudo começava a despertar e crescer naquela época do ano? Como era possível que quilos e quilos de uma camada verde pudesse brotar de uma terra erma, assim que o clima ficava mais quente e os últimos traços de neve desapareciam? Sofia
espiou a caixa do correio ao abrir o portão do seu jardim. Em geral, havia um monte de folhetos publicitários, além de envelopes grandes destinados à sua mãe. Ela costumava deixar uma pilha deles na mesa da cozinha, antes de subir para o quadro e começar a fazer a lição de casa. Perfeito. Muito interessante, professor Marcelo, que na sua tradução o tradutor utilizou a palavra curioso, né? Não era curioso, como é? Prossiga. Não era curioso como tudo começava a despertar e crescer naquela época do ano? Perfeito, perfeito. E eu acho essa sua tradução um pouco menos didática, filosoficamente falando. Por quê? Nessa aqui já vai perguntar assim, não era estranho que nessa estação do ano tudo começasse a crescer e a desenvolver-se? Por quê? A estranheza, quando a gente vai falar filosoficamente, é o primeiro passo para a gente começar a filosofar. Como também na literatura. Também a estranheza? Também. A gente está... A gente se encanta com a literatura por causa da estranheza. Como assim? Explique Você de já maneira leu, literária. Você já leu Metamorfose de Kafka? Já. Pronto. Até o nome da literatura é o estranho, né? Estranho. Quando eu estou ali lendo, digamos que eu não vivo nesse planeta, e eu estou lendo pela primeira vez e não saiba de nada sobre Kafka, sobre Metamorfose. E aquele cara um dia vai dormir e quando ele acorda ele é um inseto, talvez uma barata gigante, aquilo causa uma estranheza. Certo. É aquilo que vai despertar o desejo de a gente buscar atrás o porquê daquilo e dar continuidade à leitura. Então, isso seria uma estratégia de captar o leitor ou não? Teria outro... Eu não sei te dizer se isso é uma estratégia, talvez seja, porque desde que o mundo é mundo e tem literatura, o que encanta o leitor de primeira viagem, e até os mais maduros, é justamente aquela estranheza. Se não existe nenhuma estranheza na minha literatura, ou aquilo não é literatura, pode ser uma notícia, uma receita de jornal, uma receita de bolo, pode ser uma receita médica, mas não é literatura. A literatura, ela te traz estranhamento. Aqui, esse livro que nós estamos falando agora, qual é o estranhamento dele? Uma menina que vai aprender toda a história da literatura, isso ela tendo 15 anos. Isso é estranho. Então, o literário, fazer literário, ele toca na estranheza. Você diria que toda literatura que não seja as de manual, de notícias, as factuais, como é o nome da literatura de manual? Tem um nomezinho. Injuntivo. Injuntivo. Toda literatura que não seja injuntivo, de notícia, ela precisa da estranheza? Precisa. Para ser literatura, tem que ter estranheza e tem que ter estilo. O que é estilo? Estilo deriva da palavra estilete. O que o estilete faz? Corta. O que o estilete faz? Marca. Todo grande literato, todo grande escritor, ele tem o seu estilo. É aquele estilo que vai imprimir marcas ao leitor. Isso é literário. Entendi. Já na filosofia, é uma perspectiva diferente, mas não tão diferente assim. A estranheza na filosofia é quando você olha para o mundo, não com uma visão de vou aceitar o que é que está acontecendo, mas de uma visão de começar a se perguntar por que o mundo está funcionando dessa forma. Por que as coisas acontecem da maneira como acontecem? Por que ninguém está fazendo nada para as injustiças do mundo, por exemplo? Que isso já vai misturar filosofia e sociologia, mas não tem como não misturar. A estranheza é naquele momento que você começa a se coçar. A galera de antigamente, eu falei no nosso vocabulário aqui, coloquial. Né? Coloquialmente. Mas assim, as pessoas da época de Sócrates, tinha um teatrólogo, se eu não me engano foi Sófocles. Sim. Que tinham alguns que faziam algumas sátiras de Sócrates ali, mas eu acho que foi Sófocles que fez essa, né? Comediógrafo, isso. Pois é, acho que foi Sófocles. Que ele chamou... Sófocles. Eu acho que ele foi ele ou Aristófanes, que fez uma comédia, e nessa comédia ele intitulava Sócrates como a mosca que pousava no rabo do cavalo.
Porque o cavalo estava de boa ali no seu pasto, comendo o seu capim, então não sei o quê. Aí vem alguém, incomoda o cavalo. Essa mosca incomoda, faz o rabo do cavalo coçar. Quando o rabo do cavalo coça, naturalmente, ele vai se esforçar para parar essa coceira. Então, o Sócrates, na figura dessa mosca, intitulada de maneira jocosa, mas assim, ele é como se fosse o agente que causa a estranheza nas pessoas. E essa coceira que o cavalo sentiu, na verdade, era os questionamentos de Sócrates. Sócrates vai te perguntando sobre o que é que você acredita, até você começar a estranhar seus próprios conceitos. Mas isso é mais lá para frente em outros capítulos. Foi só para ilustrar, né, o pensamento da estranheza. Para seu pai, apenas algumas correspondências do banco de vez em quando. Mas também ele não era um pai qualquer. O pai de Sofia era capitão de um enorme petroleiro e ficava afastado a maior parte do ano. Quando estava em casa, algumas semanas alternadas, calçava pantufas e se dedicava a alegrar a vida de Sofia e da mãe dela. Mas quando partia para alto mar, sua ausência era muito sentida. Hoje havia apenas uma cartinha na caixa de correio e era destinada a Sofia. Sofia Amundsen. Sofia Amundsen estava escrito no pequeno envelope. Rua Clover, 3. Era tudo e não havia remetente, nem mesmo selo. Assim que fechou o portão atrás de si, ela abriu o envelope. A única coisa que encontrou foi uma pequena folha na maior parte que o envelope que continha. Na folha estava escrito: quem é você? Quem é você? Essa frase não tem como não pensar no oráculo de Delfos. Exatamente, que é uma referência ao oráculo de Delfos. Que, para quem não sabe, o Sócrates, com todo respeito a todas as religiões, mas o Sócrates é como se fosse o Jesus Cristo para a filosofia. Tanto na vida ideal que ele viveu, quanto na admiração que certas pessoas sentiam por ele e tal, enfim. Até mesmo na sua morte, né, que ele morreu defendendo seus princípios e tal. Mas qual foi a história de Sócrates? Que eu acredito que o autor vai tratar lá para o 3º ou 4º capítulo, só dando uma prévia. Em algum momento, Querefonte, que era amigo de Sócrates, foi no oráculo de Delfos. Não foi Sócrates que foi atrás de saber, não, foi Querefonte, foi lá. Começou a fazer várias perguntas, e aí numa dessas perguntas, ele perguntou assim: quem é o homem mais sábio da Grécia inteira? E aí o oráculo falou: é Sócrates. Querefonte saiu e foi contar a fofoca para Sócrates. O resto a gente vai ver no capítulo 3 ou 4. Mas no pórtico do oráculo de Delfos estava a seguinte frase: conhece a ti mesmo e conhecerá o mundo, os deuses e os homens. Talvez a gente viva em uma sociedade, isso já é suposição filosófica, a gente viva numa sociedade que cada vez mais está perdendo a sua própria identidade. Por conta dessa era da informação, que todo mundo está querendo ser parecido com um artista tal, com outro artista, que sempre aconteceu, mas hoje está muito inflamado e saturado essas questões. Parece que cada vez mais a gente se distancia da nossa própria identidade. A gente não clarifica quem realmente nós somos. E por isso que a gente tem tantos problemas vigentes na nossa sociedade. Quando eu não posso falar o nome dele porque vai ser spoiler, mas quando a carta pergunta para a Sofia quem és tu, é chamando ela ao principal questionamento da filosofia, que é só entendendo quem tu é que tu vai começar a entender qualquer outra área do conhecimento. Nada além disso. A mensagem não tinha saudação nem assinatura, somente aquelas 3 palavras escritas à mão, seguidas de um grande ponto de interrogação: quem é você? Ela tomou o envelope. Ela tomou o olhar o envelope. Sim, a carta era mesmo para ela. Mas quem havia colocado na caixa de correio? Sofia apressou o passo. Entrou na casa pintada de vermelho e trancou a porta, como de costume. Como de costume, Xérica, o gato, disparou do meio dos arbustos, pulou os degraus de entrada e conseguiu se enfiar pela porta antes que ela se fechasse. Ron, ron, ron. Ronronou ele. Para quem não sabe, ronronar ou ron, ron, ron
é o mesmo que miau, miau, miau. Eu posso falar o gato mia ou o gato ronrona, ok, ouvinte? Não tem o mais correto, não, os dois estão... Os dois estão cultos. Pronto. Só queria falar sobre o nome do gato. Sabe quem é? Shere Khan? Não, Shere Khan, não sei quem é. Shere Khan, eu não sei se você chegou a assistir, mas tem um desenho chamado Mowgli e o Menino Lobo. Via muitos anos. Que tem o Bagheera e tal. Tinha até uma revista em quadrinho também, eu tinha do Mowgli. Qual era a época mais ou menos dessa revista? A que eu li devia ser 87, 88. Eu tinha 9, 10 anos de idade. Eu assisti, mas eu acho que eu já assisti a versão revitalizada da Disney já. Sim. Mas no Mowgli e o Menino Lobo, o tigre que quer pegar o Mowgli a todo custo ali, o nome dele é Shere Khan, que é o tigre que fez a cicatriz no braço lá do pai dele e tal. É por isso que o pai dele diz assim, não vá brincar ali, não sei o que, fica com medo dos tigres. Até porque a pantera é amiga dele. Mas quando a gente vai escutar o Shere Khan falando do porquê que ele é tão ácido com os seres humanos, ele vai soltar em algum momento que é porque ele tem medo dos homens e do fogo dos homens. Tem medo das armas e do fogo dos homens. Aí se a gente for pegar fogo, levar para a mitologia, não vamos fazer essa referência. Só spoiler, quem tiver curiosidade procura sobre o vocábulo Prometeu, ou o mito de Prometeu. Eu não queria levar, mas vamos. Pronto, ó. O que foi o mito de Prometeu? O Prometeu, ele foi lá no Olimpo, pegou, resumindo bastante, você pode dar um Google aí e ver a história esmiuçada. Prometeu subiu no Olimpo, roubou o fogo dos deuses e trouxe para os seres humanos. Como punição, Zeus amarrou ele em uma rocha gigantesca. Foi, em algo muito fixo, que ele não conseguia sair. E ele fez corvos virem comer o fígado dele diariamente, e quando dava meia-noite assim, que o dia virava, se recuperava o fígado dele e de novo os corvos vinham e comiam o fígado. O interessante é o seguinte, que hoje a gente tem a ciência, né, que o fígado se regenera. Mas como, professor Marcelo, que na época dos mitos da Grécia, eles escolheram justamente o fígado para falar que é o que se regenera no outro dia. Aí a gente entra naquele campo que, quando não é ciência, a busca do cotidiano, que a gente consegue também... Senso comum? Não. Tem um nomezinho do senso comum. Como é o nome do senso comum agora? Me falhou a memória. Eu só tô com isso na cabeça. Senso comum. Tem a ciência e tem aquela empirismo. Empirismo. Né? Porque o que ocorre? A gente tem que saber o seguinte, ouvinte. Muito da mitologia grega e da filosofia grega vem do Egito. Certo. E o Egito trabalhava com a mumificação. Então, enquanto era tabu no continente europeu e talvez nos demais não abrir corpos, não fazer autópsia, o Egito já fazia isso há muitos séculos. Então, se pressupõe que os gregos já sabiam disso através dos egípcios, que havia um intercâmbio cultural entre eles. Interessante. Por favor, professor. Opa! Quando a mãe de Sofia se irritava por algum motivo, chamava o lugar onde viviam de menagerie, uma espécie de mini zoológico particular, muito apropriado. Sofia era muito feliz com sua coleção de animais. Primeiro ela ganhou um aquário de peixinhos ornamentais, Gultop, Rodete e Svartepeter. Só um adendo. Aqui na minha tradução é caracolinho dourado, chapeuzinho vermelho e diabrete. Diabrete é melhor. Depois vieram os periquitos, Smith e Smully, a tartaruga Covinda e por fim Shere Khan, um gato malhado. Ela ganhara todos aqueles bichos com uma espécie de compensação pelo fato de a mãe sempre chegar tarde do trabalho e o pai ficar viajando tanto pelo mundo. Sofia se livrou da mochila e encheu uma tigela com ração para Shere Khan. Em seguida sentou-se num banquinho da cozinha, segurando a misteriosa carta.
quem é você? Óbvio que ela sabia. Ela era Sophia Mundsen, claro. Mas quem era essa pessoa? Isso ela não havia descoberto direito ainda. E se por acaso ela tivesse outro nome? Anne Nustensen, por exemplo, ela seria outra pessoa então? De repente ela lembrou que o pai primeiro quis que ela se chamasse Sinove. Sofia tentou imaginar cumprimentando outras pessoas, estendendo a mão e apresentando como Sinove Amundsen. Mas não combinava. Seria sempre outra garota, completamente diferente, se apresentando. Pronto, um momento. Professor Marcelo, o que é que você achou desse questionamento da Sofia? Se ela tivesse outro nome, será que ela seria outra pessoa? Se você tivesse outro nome, não fosse Marcelo, só nome, seria outra pessoa? Seria outra pessoa. Por quê? Porque o nome da gente marca quem a gente é. Vamos lá. De personalidade também? Eu não sei se o nome é capaz de dar uma personalidade às pessoas. Muitos acreditam nisso. Mas o nome ele faz parte da nossa história. Vou dar um pequeno exemplo. Tinha uma brincadeira que eu não recordo o nome, que as pessoas pegavam antigamente, jogavam uma bola para cima e gritavam o nome da pessoa e você tinha que pegar essa bola antes da bola cair no chão. Não me recordo o nome dessa brincadeira. E dezenas ou centenas de vezes, quando eu brinquei disso, a pessoa pegava, jogava a bola e gritava: Marcelo, Martelo, Marmelo. Se eu fosse Pedro, Sebastião, Francisco, eu seria chamado de Chico, de Tião e por aí vai. Então, o nome da gente, ao longo do tempo, vai marcando. Tanto é que eu posso estar em qualquer lugar. Se eu ouvir de perto ou de longe algum nome Marcelo, eu sempre vou olhar. Pode até ser que não seja comigo, mas me incomoda se alguém estiver simplesmente atrás de mim. Não, porque o Marcelo, eu sei que não é eu, o Marcelo, que ela está se referindo, mas aquilo ali me chama atenção. Então, ser Marcelo seria diferente de eu ser José. Então, eu acredito que teria algumas mudanças de personalidade existiriam. Mesmo se a gente substituísse todos esses momentos que você viveu, o pessoal não ia te chamar de Marcelo, ia te chamar de José ou de Chico. No momento que jogaram a bola para cima, Chico, Pé de Finico, não sei, outro apelido, mas com o mesmo tom. Ainda assim, mudaria quem tu é.